milho tem avançado, a colheita tem avançado no Brasil, a segunda safra, entretanto a comercialização segue bastante lenta. E de uma safra que é estimada menor do que a passada. Como é que nós vamos ter organização desse mercado em relação à oferta e demanda? É uma das grandes questões que nós temos internamente no Brasil, uma vez que lá fora a oferta internacional é mais cheia mesmo. Para falar a respeito destes temas, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Enori Barbieri, ele que é da Abramilho e participa do programa conosco ao vivo nesta quarta-feira. Barbieri, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que vocês têm avaliado os cenários para o milho brasileiro em relação à colheita da segunda safra nos estados que assim produzem, numa redução, algum impacto sobre a produção de milho no Rio Grande do Sul, né, que ainda tinha um pouco de milho para ser colhido também nos campos, e também em relação ao mercado, negociação, a comercialização do milho, que é lenta no Brasil. Como é que vocês têm avaliado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, os números do preço do milho pago ao produtor expressam a situação. Os preços estão aí estagnados, não há nenhuma perspectiva que faça com que esses preços mudem a curto prazo. A Conab definiu a safra brasileira em torno de 115 milhões de toneladas. Isso representa em torno de 20 milhões a menos do que ano passado. Mas o grande problema está no mercado internacional, onde o ano passado nós exportamos aí 56 milhões de toneladas, segundo alguns levantamentos. A previsão deste ano, em função da nossa safra de 115 milhões, é a exportação de 30 milhões de toneladas. Mas o mercado internacional, ele tem um mercado da Argentina de volta, aberto. Ano passado a Argentina colheu 30 milhões, esse ano foi para 52. E o pessoal que comprava milho na Argentina e ano passado veio buscar no Brasil, voltou para a Argentina, o pessoal voltou para os Estados Unidos, e esse milho brasileiro que está sendo colhido hoje, os números, na mesma época que nós estamos vivendo agora, nesse mês de junho, ano passado nós tínhamos nos portos brasileiros quase 7 milhões de toneladas prontas para o embarque. Esse ano a gente tem 1,5 milhão. Então a colheita está lenta, porque não tem essa saída toda do milho como nós tivemos no ano passado. E os produtores sabem que tem que colher, tem que tirar, porque os armazéns, aqui um pouco vem soja, não tem muito tempo, milho que está a céu aberto pode ter problema, pode ter vários fatores que venham a prejudicar. E as indústrias compradoras de milho, que são as grandes agroindústrias, o pessoal do etanol, que esse ano está ajudando a comercialização, se pensa em esmagar 15 milhões de toneladas esse ano, não é suficiente para uma safra de 114, onde a ideia é consumir aqui dentro em torno de 80 e poucos milhões de toneladas. O pessoal sabe que o milho está aí. Então, ninguém está correndo atrás de compra de milho, porque o milho está disponível. As indústrias se prepararam e são sabedoras muito mais que os próprios produtores do tamanho da safra e aonde está esse milho. Então, praticamente, o mercado parou. Consome-se aquilo que se compra e se compra aquilo que se precisa, porque o milho está à disposição. Então, infelizmente, o produtor de milho atravessa um grande problema sem nenhuma perspectiva que esse milho venha cobrir a necessidade financeira que ele precisa. Ele não foi bem de comercialização de soja, segunda safra de milho está aí, os preços estão aí dizendo que não temos futuro melhor a curto prazo, e o produtor precisa colocar esse milho em algum lugar. Então, infelizmente, a falta de armazéns do Brasil este ano está muito mais visível do que o ano passado, onde a comercialização andou rapidamente nessa época de colheita do produto. Barbieri, e você colocou uma pontuação importante em relação aos negócios com milho. Como é que o milho, neste momento, para o produtor rural brasileiro, ele tem sido um elemento em relação às suas margens, que tem formado essas margens aqui no Brasil? Nós estamos entrando naquele momento em que a gente deve exportar mais, né? Tem um volume maior de exportação previsto para este período, após essa colheita que já teve início aqui no Brasil. E aí uma questão que fica é que, além daquela previsão que a Conab
tem colocado nos últimos levantamentos, sétimo, oitavo e nono levantamento de safra, se o país tem condições, neste momento, ou o mercado internacional, de absorver um embarque um pouco maior do Brasil. Bom, primeiro nós temos que dizer que o produtor de milho não ganhou dinheiro. A safra normal de águas é muito pequena no Brasil e todos aqueles que investiram nessa cultura, principalmente aqui no sul, que você faz a safra normal, nós não temos segunda safra aqui em Santa Catarina, os custos de levantamento para o plantio do milho foram muito maiores do que o produtor recebeu como receita de venda de produto. Tanto que a segunda safra no Mato Grosso, lá no centro-oeste brasileiro, o pessoal tá meio desesperado, porque gergelim está sendo segunda safra, arroz está sendo segunda safra, porque o pessoal também já não está vendo na própria segunda safra do milho, lá no centro-oeste, que ele é uma cultura rentável. Com esse esfriamento de comercialização, a gente passa a se preocupar se vale a pena o Brasil fazer uma safra desse tamanho e chegar nessa época e não ver resultado econômico e financeiro. É lógico que o milho é uma cultura básica para toda alimentação, não só animal, mas humana. É um produto que o Brasil não pode deixar de produzir, porque vai afetar. Agora, o que não está bom para o produtor de milho são esses preços pagos ao produtor de uma cadeia produtiva muito importante de proteína animal. Nós vemos aí a indústria de carnes, principalmente de aves e de suínos e de bovinos de confinamento, tendo mercado atrativo internacional, recordes em cima de recordes de venda de produto, mas essa empurrada de custos de produção para o produtor de milho lá na ponta da cadeia é um risco muito grande amanhã ou depois a indústria não ter esse produto para alimentar as granjas, as fazendas, aí aonde o consumo brasileiro e a própria indústria de etanol. É preciso que a cadeia distribua melhor os lucros dentro daqueles que são os atores. E o produtor é o principal ator, é ele que produz a matéria para toda essa indústria, que é muito rentável para o país, é muito rentável para as próprias indústrias, essa indústria de exportação de animal. Mas, infelizmente, aquele que produz basicamente todo o início dessa cadeia, ele não está sendo remunerado. E aí o Brasil começa a entrar em risco, nós diminuímos 20 milhões de toneladas do passado para este ano de produção. Aqui um pouco, ano que vem, o produtor de milho não tem mais atrativos a voltar a plantar, e talvez ele diminua a sua produção, muita gente vai buscar outras alternativas. Está se vendo, o fulano vai plantar amendoim. Amendoim não se plantava quase no Brasil, não sei, naquela região lá de São Paulo, em algumas regiões. Então é preciso que a cadeia que utiliza o milho como base do início da sua produção passe a pensar no produtor de milho para manter esse produtor vivo, para que ele possa dar sustentação a todas essas cadeias, tanto de proteína animal como o próprio etanol, que já se fala em grandes indústrias aqui no Brasil. Elnori, e essas alternativas que têm aparecido, principalmente o etanol com base de milho, aqui no Mato Grosso do Sul e o estado do Mato Grosso, nós temos visto as usinas produzindo mais e mais do que isso, né, os projetos e as construções de novas instalações ficando cada vez mais próximas, né? Tem projetos em andamento nesses estados. Para o milho e para o produtor de milho, isso pode ser uma das saídas para o consumo interno ficar mais elevado do cereal e até mesmo pensar num fortalecimento de valores e uma solidez um pouco maior, ter estabilidade na produção ano a ano aqui no país? Olha, eu diria que nós temos que pensar muito na indústria do etanol como consumidores de milho, muito, aumentar muito, inclusive em Santa Catarina, que nós importamos mais de 6 milhões de toneladas de milho, tem duas indústrias de etanol de milho projetadas. E a indústria de transformação de proteína animal. Eu acho que essas são as duas grandes saídas, porque no mercado internacional nós encontramos uma Argentina que basicamente não consome, aumentando a produção todo ano, os próprios americanos que têm uma produção de milho estabilizada lá naquele tamanho de área e tamanho de produção, mas eles têm domínio do mercado internacional, a hora que eles precisarem, eles vão para o mercado internacional. Então o Brasil também tem que pensar em consolidar o seu mercado internacional,
mas apostar um pouco no consumo interno, nas proteínas e na indústria de etanol. E aí, para que isso aconteça, é preciso que o Brasil, que agora nunca sobressaiu tanto o custo do Brasil, principalmente de logística, em cima do preço do milho. Trazer milho para Santa Catarina do Centro-Oeste são 2.000 quilômetros em cima de caminhão, está praticamente tirando a competitividade da indústria catarinense, que é uma grande exportadora. Somos o segundo exportador de frango desse país, somos e produtor, somos o maior produtor de suíno e maior exportador de carne suína para mais de 160 países entre frango e suínos, mas trazer milho do Centro-Oeste em cima de caminhão é preciso que a gente estamos trabalhando fortemente numa ferrovia que dá ligação ao Centro-Oeste até Santa Catarina, num raio de 300 quilômetros, uma ferrovia de 300 quilômetros que vem do sudoeste do Paraná, que liga com a ferrovia que desce lá de cima, que vai para o Porto de Paranaguá, e venha para cá, para tirar um pouco desse custo, porque nós não vamos conseguir trazer milho em cima de caminhão a vida toda e tentando transformar isso para jogar para os outros mercados. Então é preciso tirar os custos de logística, é preciso que o produtor se sinta protegido com preços sustentáveis, para que ele avance na produção de milho. Nós estamos diminuindo o próprio estado catarinense, que necessita de toda essa produção. O produtor está trocando a sua produção por outra atividade, que ele consiga fazer conta e ver resultado econômico. Então, na verdade, os produtores de milho estão atravessando um drama. O drama de falta de preço agora, que cubra os seus custos de investimento, e o drama do que fazer na próxima safra, como o próprio produtor de soja deve estar pensando. A soja preço baixo, a segunda safra não traz resultado para somar, ela está trazendo resultado para diminuir, os preços que estão aí não eram previstos, estão baixos, e é preciso que a gente encontre uma saída, porque senão o Brasil vai estagnar na sua produção. Nós vimos uma crescente muito forte. É lógico, problemas climáticos nos deram essa condição de perca de produtividade, perca de tamanho de safra, mas é preciso que o produtor se sinta protegido, não do jeito que ele está aí hoje.